Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso, um plantão direto ao assunto. A gente vai falar desse jogo do Botafogo de hoje contra o Red Bull Bragantino, mas também trazer outras questões, inclusive questões positivas, né, gente? Parar para pensar o Campeonato Brasileiro nessa gangorra, nessa confusão, nesse equilíbrio absoluto em que está. O Botafogo, mesmo sem jogar, conseguiu ainda se manter na 10ª colocação. É claro que o jogo de hoje pode mexer na tabela, tanto para cima quanto para baixo, né? Botafogo e Red Bull Bragantino estão ali com a mesma pontuação, 18 pontos. Se o Botafogo perder para o Bragantino, vai cair para a 11ª posição, obviamente. Se empatar com o Bragantino, pode até subir de posição e se vencer, obviamente, né? Se vencer, o Botafogo ultrapassa ali o Santos, se eu não me engano, aí, que é o 9º colocado, né? Tem um pontinho a mais que o Botafogo e o Botafogo pode se colocar ali numa posição melhor dentro desse Campeonato Brasileiro, mas se perder fica aquela tensão total, porque 10ª colocação, muita gente pensa, né? Pô, tá na primeira parte da tabela, tá fazendo um bom campeonato, mas olha para baixo para você ver. O Botafogo tem 18 pontos. O primeiro clube na zona de rebaixamento tem 17 pontos. A diferença de um ponto é uma coisa assim louca. Se você pegar o Flamengo, a diferença é de 4 pontos para a zona de rebaixamento. Então, assim, um campeonato extremamente equilibrado, em que regularidade passa longe, né? O que a gente mais vê é equipes emendando uma sequência, depois emenda a sequência de derrotas, depois de vitórias, ou então perde, ganha, empata 4 jogos seguidos, né? Muita gente estava acompanhando, né? Pô, o América Mineiro estava lá em cima, a América venceu ontem, né? Mas ainda assim não ultrapassou o Botafogo. O Avaí vinha fazendo uma boa campanha, também está atrás do Botafogo. O próprio Botafogo que estava lá no G6, agora está na 10ª colocação, mas um ponto da zona de rebaixamento. Então, muita coisa nesse campeonato está indefinida. Não é para a gente, obviamente, criar, né, nenhum ambiente de crise dentro de campo. Fora dele, incertezas. Acho que esse é o cenário. Fora de campo, incertezas. Todos em silêncio. Eu espero que seja em silêncio e trabalhando, porque já falamos 1000 vezes sobre isso. Panos quentes nessa incerteza que envolve a administração da SAF do Botafogo nessa segunda janela, apenas reforços, apenas contratações. É isso que vai colocar panos quentes em qualquer problema. E, obviamente, resultados positivos, né? O jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino, o Botafogo vai jogar diante de uma equipe que é tão irregular quanto a nossa, né? Uma equipe que tomou 4 no último jogo, o Botafogo tomou 3, né? Então, são equipes que não vêm fazendo boas campanhas, né? Estão mais perdendo do que ganhando, vem apresentando um futebol muito mais deficitário do que convincente, né? E no Botafogo uma sensação esquisita, né? Porque a gente estava conformado de que o ano seria duro, tenso, com 4 derrotas consecutivas, vergonhosas para Avaí e Goiás. E aí vem vitória contra São Paulo e vitória contra a Internacional da maneira como foi. A gente, pô, cara, esse é o time, encontramos-nos finalmente, agora sim. Tá. E aí vem derrotas como a derrota para o América Mineiro, que coloca todo mundo assim de atenção novamente, né? Coloca tudo que a gente estava pensando em xeque. O Botafogo continua com desfalques. A questão dos desfalques não tem como ser a desculpa eterna, a muleta eterna, né? Porque o Botafogo continua com 10 desfalques, né? Agora acrescidos de Chay, que eu não sei se é desfalque, né? E, obviamente, o Joel Carli tomou cartão amarelo, foi suspenso, né? Além de outros jogadores, como o Piazon, o Erisson, né? Jogadores que vão fazer muita falta mesmo, né? Mas tem o retorno do Lucas Fernandes. Eu imagino que o Lucas Fernandes retorne para ser titular ao lado do Kaique e do Patrick de Paula, até porque não haveria outra formação nesse meio de campo, mantendo mais ou menos aquele time com a estrutura que venceu o Internacional, com 3 zagueiros, 2 homens de meio campo de contenção, que tem uma saída melhor, apesar de Patrick de Paula não ter jogado nada bem no último jogo, e o Lucas Fernandes, que é um meia, é segundo homem de meio campo, mas que tem uma chegada melhor ali, aproximando-se dos atacantes, que serão Vinícius Lopes e Matheus Nascimento, né? A gente torce para o Matheus Nascimento desencantar finalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu imagino que o sistema de 3 zagueiros, com Patrick, Kaique e Lucas Fernandes, seja o esquema adotado. E os 3 zagueiros também não tem para onde correr, né? Canu e Vitor Cuesta devem ser mantidos, né? O Canu mantido e o Cuesta voltando. E acredito que ele opte pelo Sampaio no lugar do Klaus. Isso é uma opção
do Luiz Castro, né? Acredito também que o Saravia retorne para a lateral direita, tendo em vista a péssima partida do Daniel Borges. A gente fica nessa, né, cara? A gente olha para 2020, a gente sabe que o contexto é totalmente diferente, as situações são diferentes, né? Mas, pô, 2020 o melhor lateral direito do Botafogo era sempre o que estava no banco. Tá? Então, tira um, coloca outro, a situação era sempre muito complicada, né? E agora a gente chegou mais uma vez nesse sistema de quando entra o Daniel, a gente sente saudade do Saravia. Quando tá o Saravia, a gente se pergunta por que não tá o Daniel? Tá complicado pra caramba, mas eu acho que não tem para onde correr. Ele vai voltar com o Saravia e o Hugo mantido ali na esquerda, tendo o Vitor Cuesta mais uma vez na cobertura, né? A gente viu como o Hugo sem o Cuesta ali na cobertura o lado esquerdo fica fragilizado, né? E esse time do Red Bull Bragantino é um time que tem alguns valores, né? Alguns jogadores bons, alguns jogadores que quebram linha, mas também não é nada de extraordinário, né? Uma equipe que vem colecionando aí resultados ruins, Copa do Brasil foi eliminada para o Goiás, dentro de casa, não existe alçapão ali no antigo Marcelo Stefani, lembra desse estádio? Marcelo Stefani de Botafogo colecionou até vitórias interessantes, me recordo em 93, né? Na Comebol Sul-Americana, Botafogo vencendo o Bragantino nas oitavas de final, lá e no Caio Martins. Então Botafogo tomara que consiga quebrar aí. Muito tempo que o Botafogo não joga com o Bragantino, né, o antigo Bragantino, lá no estádio do Bragantino e consegue uma vitória, né? Então, torcer para que seja hoje. Vai ser muito difícil, muitos desfalques. Matheus Nascimento, muita gente acha, pô, tem que dar mais tempo para o moleque, concordo, mas ainda acho que o Erisson funciona melhor, né? É um jogador mais pronto para decisão. A gente viu isso contra o Internacional, numa partida que nem atuou, nem foi tão bem, mas está sempre ali marcando presença, deixando dele, né? Torcer para que aquelas bolas na trave contra o América do Matheus Nascimento entrem hoje e o Botafogo consiga uma vitória para poder respirar na tabela do Campeonato Brasileiro, que, repito, não foi ruim. O Botafogo não sofreu modificação na sua posição na tabela de classificação. Com a derrota do Santos, o Botafogo, se pontuar, pode ultrapassar a equipe do Santos, igualar em pontos, se empatar e vencendo, ultrapassa o Santos, Botafogo respirando. São duas partidas difíceis contra o Red Bull Bragantino, que está ali junto com todas as equipes com 18 pontos, olhando para baixo, mais para Z4 do que para cima, né? E o Cuiabá, que está lá, né, na zona de rebaixamento, conseguiu um respiro no jogo contra o Avaí e vai pegar o Botafogo no fim de semana, buscando uma sequência de vitórias. Não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. Aqueles que nós imaginávamos que seriam fáceis, nós perdemos. Aquele que imaginou que seria difícil, nós vencemos. Então hoje fica aí, a gente não sabe muito bem o que pensar. Lamento sempre a dificuldade de se jogar com tantos desfalques e sem ter peça de reposição, já que a primeira janela do Botafogo foi horrível. Não se contratou com qualidade e nem se preencheu as lacunas, né? Nem se preencheram as lacunas das posições carentes no Botafogo. Eu espero que isso seja corrigido nessa segunda janela. Bom, informação de esquina, né? É que essa semana será muito agitada, muito intensa. Espero que devido ao anúncio de reforços, né? Mas é o que eu tenho a dizer, não vou falar nomes e tal. Falei para vocês ontem. Luiz Henrique. Assunto encerrado, né? Você é jogador, nota 6,5, mas, enfim, nem noticiei aqui. Falei quando o caldo havia azedado, mas falei no sentido de que não precisava se preocupar, porque é um jogador que não rendeu lá, não rendeu absolutamente nada lá, né? Inventou contusão, porque estava mal para ser negociado, enfim, no Botafogo é a mesma coisa, inventou uma lombalgia para ser negociado. Mas é o tipo de jogador de que a gente não precisa. A gente precisa de gente que queira jogar. Tá certo? Venha para fazer a diferença. Então espero que esse rumor aí de que será uma semana intensa não seja por conta de derrota hoje, né? Eu espero que seja uma vitória hoje e a semana intensa por conta de anúncio de reforços. Espero mesmo, galera. Grande abraço a todos vocês, agradeço a moral que vocês dão pro canal. Deixa o like, se inscreva no canal, seja membro da família Gigante Glorioso, porque independente de qualquer coisa aqui é Botafogo, tem pelo menos 3 vídeos por dia. Hoje tem um vídeo de pré-jogo, tem a live de pós-jogo e muita informação sobre o glorioso Botafogo. Aquele abraço, saudações alvinegras, fui!